importantes. Então a comunicação ela tem a ver com aquilo que eu falo, a maneira como o corpo se comunica e a maneira como eu uso a modulação da minha voz. Né? Se eu falo alto, se eu falo baixo, se eu coloco entonação, se eu não coloco entonação, se eu falo com drama, se eu falo com comédia. Então eu trabalhar a modulação da minha voz. Então quanto mais modulação eu coloco na minho voz, mais impacto eu crio nas pessoas. Então a comunicação é um processo interno e externo. Por que interno? Porque é a maneira como eu comunico comigo mesmo, é a maneira como eu me influencio, é a maneira como eu digo para mim todas as vezes o que eu quero para mim. Então aqui é importante a gente lembrar de um conceito muito simples, de algo que a gente já ouviu muitas vezes pessoas falando: sonhos. Lembrar disso. O que eu quero para a minha vida? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas metas? Então, para eu trabalhar essa comunicação interna, tem que estar com um pano de fundo os meus sonhos. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu tenho um objetivo. Então, essa comunicação primeiro interna, ela precisa estar muito forte. Porque se eu não abasteço eu internamente, tem um grande líder, o nome dele é Brian Tracy. Ele tem um livro chamado Metas, é um livro muito bom e interessante. Caso vocês queiram ler, vale a pena fazer a leitura e tem muitas reflexões legais nessa literatura. E aí ele tem uma frase muito legal, que ele fala assim, que os nossos sonhos são as lenhas da nossa fornalha das nossas realizações. O que ele quis dizer com isso? Que ele considera o sucesso pessoal, profissional, como um trem. E para esse trem, essa Maria Fumaça, ela funcionar, eu preciso colocar lenha. Se eu coloco lenha, não acontece. Então, eu preciso realmente colocar isso na minha mente o tempo todo. Quais são os meus sonhos? Então, esse processo, primeiro, da comunicação interna. O que eu quero? O que eu quero realizar na minha vida? É importante eu ter isso como plano de fundo. Porque muitas vezes a gente passa por desafios. Às vezes uma pessoa chega em mim, eu estou no meu trabalho, ou eu passo por algum tipo de desafio no meu trabalho, de repente eu estou aguardando uma resposta de um cliente que já disse, olha, vou fechar um negócio com você. De repente o cliente, na última hora, já aconteceu comigo várias vezes, né? Na última hora o cliente veio e fala assim, olha, não vamos fechar. E eu estava preparado, estava entusiasmado, já até contei o que eu ia fazer com o dinheiro. Né? Já até comprei coisa pensando no dinheiro. Quem já não fez isso? Né?